Babando de ódio, sem projeto algum para o país e sem vergonha na cara, a politicalha canhota e seus partidos parasitas de oposição ao Brasil fazem seus acertos abertos e ocultos para tentar derrotar o presidente Jair Messias Bolsonaro na eleição que se aproxima. Mas é fundamental combinar o jogo com o eleitorado, que parece sempre volátil, mas que continua com a tendência forte a votar contra a corrupção, o petralismo e também contra o oportunismo dos traidores. Além disso, o fator decisivo para o voto será a percepção de melhora na economia. A oposição a Bolsonaro e ao país aposta no caos. A situação que trabalha pelo Brasil torce para tudo seguir melhorando. Como escreveu Serrão, até agora, apesar da narrativa contrária da mídia militante da oposição meliante, Jair Bolsonaro figura como candidato a ser batido em 2022. Pois o presidente tem o povão, as ruas, enquanto seu principal adversário tem somente as famigeradas pesquisas das redações canhotas. O combate à corrupção foi um tema decisivo na eleição de 2018 e tudo indica que, com um pouco menos de intensidade, ainda será fundamental em 2022. Em 2018, o tsunami contra a roubalheira veio coladinho com a gigantesca onda contra o Partido das Trevas. A tendência é que isso se repita agora, ainda mais se o partido insistir em patrocinar a candidatura do Larápio Descondenado, o político que desmoralizou a honradez. O discurso dele não resiste a um detector de mentiras. A candidatura dele deveria ser inviável, a não ser que a maioria do povo brasileiro seja formada por bandidos e a nação seja completamente dominada pela ditadura da cleptocracia. O regime do crime institucionalizado é hegemônico na estrutura estatal capimunista, porém não pode vencer sempre. Agora as ratazanas estão expostas. O povão hoje, em sua grande maioria, tem a informação na palma da mão e sabe quem é quem. As redes sociais da internet democratizaram o acesso à notícia, que pode ser difundida sem a manipulação das redações dos grandes veículos de desinformação. Por isso, o empenho do sistema em querer censurar quem tentar questionar, expor, revelar a verdade ou quem ousa exigir o bem maior, a liberdade. No xadrez político, Bolsonaro garantiu base política de sustentação, mesmo que não muito confiável, do centrão do Congresso Nacional, porém o suficiente para não ser derrubado por impedimento. Além disso, impediu que o ex-detento avançasse sobre o chamado centro parlamentar. O descondenado fica isolado na extrema esquerda e seus puxadinhos envergonhados. Já o biografado tem pouca margem para avançar sobre essa fatia política, mas segue na desesperada tática de tentar reunir a classe média não extremista, que, por algum motivo, se desiludiu com Bolsonaro. Assim, fica claro que é Bolsonaro contra todos, e é ele quem virá com o rolo compressor para cima de seus adversários para assegurar sua reeleição. Enquanto a campanha oficial não tem início, seguem os ataques e sabotagens ao governo, pois a oposição destrutiva quer e deseja o pior, pois esses parasitas vivem da desgraça. É como escreveu Felipe Fiamenga em suas redes sociais. Eles torcem pelo caos. Nunca gostei do ex-presidiário ou de seu poste que estocava vento. Isso não é segredo. Também nunca acreditei na ideologia da esquerda. Porém, nunca torci para que seus governos fossem ruins. Já virou clichê dizer isso, mas é irracional torcer para que o barco afunde, sendo que somos passageiros, porque não gostamos do comandante. Com o antibolsonarismo é diferente, eles torcem pelo caos, querem que o governo seja péssimo, querem um país destruído, porque só assim conseguirão eleger novamente os criminosos que defendem. Poderão, então, usar o discurso: roubaram, mas fizeram. É nesse contexto que surgem situações inimagináveis, como um ex-presidente agradecendo a natureza pela criação do Covid, pois a pandemia mostrou ao mundo a necessidade do Estado. Milhões de vidas perdidas não são importantes, afinal a doença deu-lhes uma narrativa. Para eles é só o que importa. Com a ida de Bolsonaro à Rússia não foi diferente.
Ninguém estava se importando com o real e importantíssimo motivo da viagem: garantir a produção agrícola brasileira. A torcida da oposição era pelo fracasso e o único objetivo foi a lacração. Todas as expectativas, porém, foram frustradas. Não eclodiu uma guerra enquanto ele estava na viagem e, ao contrário do que previam os analistas, não foi recebido em uma mesa gigantesca como Macron e Olaf. Desesperados com o fracasso das narrativas e com a necessidade de, como externou uma repórter canhota, infelizmente ter que dar boas notícias, se perderam nos enredos das próprias mentiras. O que se seguiu foi uma tragicômica sessão das mais bizarras manchetes. Bolsonaro estava de coturno. Bolsonaro homenageou o soldado comunista. Até sistema propagado como inviolável ficou sob ataque de hackers russos. Seria uma piada se os propagadores destas bobagens e fake news não fossem pessoas que, teoricamente, deveriam ser sérias e idôneas, desde jornalistas profissionais até lagostíssimos togados. Enquanto estes desonram as cadeiras que sentam, descredibilizam as instituições que representam, Bolsonaro faz seu papel. Com uma crise de fertilizantes em iminência devido à redução da produção chinesa, garantiu o abastecimento dos insumos com a Rússia. A viagem não exaltou a masculinidade tóxica, como previu o especialista da falha, mas assegurou a produção do nosso agronegócio, o setor que sustenta o Brasil de pé. Mais uma vez, os abutres ficarão sem carniça para banquetear. É por isso que odeiam o presidente. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. E se vocês escutem, quando vocês tiverem coragem de arrumar um emprego também, vocês vão gostar. Vocês que estão no Auxílio Brasil, não vou arrumar um emprego porque se eu arrumar eu perdi meu auxílio de 400 contos. Não vou querer a carteira assinada. Pode arrumar um emprego e você não perde seu auxílio não. Pelo contrário, o presidente Bolsonaro mandou dar mais 200 contos de bônus para quem recebeu o auxílio e arrumar um emprego. E sabe por quê? Porque faz 3 anos que não vai um centavo para Cuba, não vai um centavo para Venezuela, não vai um centavo para Argentina, não vai um centavo para Casa da Fé.